canal Engenheiro Investidor, quem fala é o William, criador do canal. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, estou trazendo aqui uma reflexãozinha aí do que está batendo forte nos últimos dias em relação aos fundos imobiliários de papel, né? Então, tem se ouvido falar muito sobre essa redução dos fundos de papel, essas quedas abruptas dos dividendos, né? Vamos entender um pouquinho o que isso tem a ver, se está na hora de vender, se está na hora de parar de comprar, o que a gente faz com esses fundos aí que estão na carteira, quem tem o fundo de papel na carteira, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente entender. Antes que eu esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário, comenta aqui pra gente se você investe no VGHF11, se é um fundo que tem na sua carteira, se tem muitos fundos de papel na tua carteira. Segue o nosso canal, se inscreve no nosso canal aí para continuar recebendo os conteúdos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o VGHF11, né, pessoal? Então, é um fundo imobiliário do tipo papel. Hoje ele está com uma cota de 9,26. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse gráfico que assusta um pouquinho, né? Vamos olhar aqui nos últimos 12 meses. Olha a queda que a gente teve aqui, ó, no último mês, né, pessoal? Então, o que está acontecendo, né? Fundos imobiliários do tipo papel ou CRIs, né, são fundos imobiliários que têm ativos muito ligados à inflação, né? Então, são indexadores como CDI ou IPCA. Então, quando a gente tem uma inflação muito alta, esses fundos imobiliários eles tendem a distribuir muitos dividendos. A gente pode observar que nos últimos meses, como a inflação estava bem elevada, se a gente comparasse um fundo imobiliário de papel com um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, a gente ia ver que os fundos imobiliários de papel tinham um dividend yield muito elevado, né? Até num vídeo que eu gravei passado eu falei sobre isso, né? Que o fundo de papel ele sempre tem um dividend yield, sempre apresentava um dividend yield mais elevado em relação aos demais fundos. Isso justamente porque eles têm um indexador de inflação, CDI ou IPCA, mais uma porcentagem, mais uma taxa fixa, né, de distribuição. Então, quando essa parcela referente à inflação diminui, a parcela fixa continua, né, mas o valor total da porcentagem do dividend yield ele baixa bastante. Então, como a gente tem o governo está trabalhando, os economistas aí do Brasil estão trabalhando para tentar controlar a inflação, né? Porque depois da pandemia a gente imprimiu muito dinheiro, então a nossa inflação disparou, né? Então, para a gente tentar controlar essa inflação, a gente começou a subir a taxa Selic para aumentar, né, a taxa de juros para a gente tentar fazer um controle dessa inflação. Houve uma deflação nos últimos meses, né? A gente observa uma deflação, então o reflexo nos fundos de papel são exatamente em decorrência dessa deflação. O que acontece? Esse reflexo, né, no valor do dividend yield dos fundos de papel, ela é um reflexo com certo descompasso em relação a quando ocorreu a deflação. Então a gente tem aí 1 ou 2 meses de atraso. Então esse impacto que a gente vê agora no valor da cotização, no dividend yield, na distribuição de dividendos dos fundos de papel, é relativo ao que a gente teve aí da deflação lá de agosto, por exemplo, né? Então a gente está vendo isso acontecer agora. Porém, pessoal, isso é um movimento natural do mercado, né? A bolsa de valores, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, ela passa por oscilações ao longo do seu processo, né, de negociações e do processo da própria economia. Então, quando a gente tem taxas mais altas, os fundos de papel ficam felizes da vida. Quando a gente tem taxas mais baixas, os fundos de tijolo se valorizam, né? Então, são ciclos naturais, assim como acontece com as ações. O que acontece é que quem comprou na alta, né, quando o fundo imobiliário estava com valor muito elevado, com preço médio muito alto, inclusive eu tenho esse fundo na minha carteira, eu comprei ele, né, com um valor um pouco mais elevado, então a gente sente um pouco mais essa queda nos dividendos. Porém, quem compra com ele barato, né, e isso puxa um gancho para a gente falar um pouquinho sobre a questão de comprar ou não comprar fundos de papel nesse momento. Quando a gente compra ele mais barato, a tendência é que ele venha para uma valorização e a gente ganhe em cima disso. Nosso preço médio de carteira baixe, né? E a gente ganha em cima disso. Então, se a gente analisar aqui, ó, a cota do fundo, ela partiu lá, por exemplo, de março desse ano, de 10,44 para 9,26, né? Nesse mês de agora. Então, a gente está com uma desvalorização bem abrupta aqui, de meio que de uma hora para outra, assim, né? Então, é reflexo dessa deflação.
Claro que muito provavelmente a gente ainda vai sentir um pouco desse reflexo até o final do ano, né? Vamos ter aí pelo menos mais 2 meses sentindo esse reflexo por conta da deflação, por conta desse controle, né? Mas vão ser quedas menos abruptas como foram agora, porque o fundo vinha entregando bons dividendos, né? Não significa que ele não vai entregar bons dividendos, ele só vai entregar agora dividendos mais coerentes com o valor da cota, com quanto ele vale efetivamente, né? Então, é bom ter isso em mente. Então, o VGHF11 ele é um fundo imobiliário bem diversificado, né? Ele vem, aqui a gente pode ver a evolução dos pagamentos de dividendos, ó, a gente realmente percebe uma queda, né? O que assusta mais é porque nesse último mês a queda foi um pouco maior. Mesma coisa aqui ó, no dividend yield, né? Se a gente analisar os gráficos, um imobiliário bem diversificado, né? Ele tem aplicações em diversos outros fundos também de papel, né? Então, aqui se a gente tiver uma simulação, por exemplo, ó, uma aplicação de R$ 50.000 em 12 meses, poupança a gente nem fala aí, né? Nós teria um pouco mais de R$ 900 de rendimento. Com o fundo, ó, mais de R$ 5.000 de rendimento, né? Então, aqui, ó, rendimentos isentos de IR, por exemplo, R$ 8.000, né? Seria o rendimento do fundo VGHF11. Então, em comparação com a poupança aqui, a gente tem 412% de valorização, né? Então, muito diferente, tem um resultado interessante, é um fundo interessante, né? Se a gente der uma avaliada aqui no relatório de gestão do fundo, né? A gente vê que esse fundo investe em muitos fundos, outros fundos de recebíveis, né? Tem recebíveis aqui, tem recebíveis aqui embaixo, tem mais alguns recebíveis, investe alguma coisa em shoppings também, né? Então ele é um fundo imobiliário com muito diversificado em termos de investimento, o que torna esse fundo bastante interessante, assim, né? Para a gente não se assustar e sair vendendo, parando de comprar, né, pessoal? Então uma análise é interessante nesse ponto. Se a gente avaliar aqui as alocações do fundo, né, a gente tem aqui que boa parte das alocações do fundo, 64,7% estão em CRIs, né, 21,7% estão em outros fundos imobiliários, né, 5,7% estão em ação, 2% só em SPE, que são empresas com objetivo específico, né? E 5,4% em FIDC. Se a gente for ver aqui a alocação por indexador, que é aquilo que eu falei em relação à inflação, né? Então a gente tem aqui, ó, 29%, 29,6% ao IPCA, apenas variação positiva, mais 4,3% de IPCA com compensação, né? 37,7% no CDI, então a maior parte da carteira está no CDI aqui nessa questão, e 28,4% no IPCA. Na verdade, se a gente for avaliar, a maior parte está em IPCA, né? Só que em IPCA diferentes aqui, né? Então, pessoal, analisando todos esses números, né, e avaliando, o VGHF11, apesar de ser um fundo de papel e ter apresentado essa queda nos últimos meses, né, em relação ao pagamento de dividendos, principalmente nesse último mês agora, ele ainda é um fundo interessante, né? Então, isso aqui não é uma recomendação de investimento, obviamente, mas se você já tem o VGHF11, não precisa se desesperar, não precisa sair vendendo, até porque se tu vender agora, tu vai vender ele com valor de cota mais barato do que quando tu comprou. Então, tu vai estar consolidando uma perda, né? Então, não tem sentido, não é necessário fazer isso nesse momento, né? Então, eu tenho o VGHF11 na minha carteira, pretendo continuar comprando, mas essa é a minha análise, né? Então, cada um faz os seus estudos, faz as suas conclusões para os seus investimentos. Então, se você considera que vale a pena fazer investimento nesse fundo imobiliário, tá aqui uma análise para tentar te ajudar nessa conclusão. Beleza? Então, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o seu comentário aqui sobre o que você acha desse fundo, se você tem ou não ele na sua carteira. Então, pessoal, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, né? A gente faz aqui um vídeo com bastante carinho, com bastante atenção para trazer os pontos para vocês. Compartilho com vocês aí os meus estudos, né? As minhas conclusões sobre os meus próprios investimentos. Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando a gente nessa jornada aí dos investimentos, né? Rumo à independência financeira. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço.